Deus vai abençoar sua vida. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a gratidão. Eu queria hoje te convidar a agradecer mais do que reclama. Quem aqui é reclamão? Não precisa levantar a mão. Às vezes até meio rabugento. Talvez essa balança da tua vida esteja descompensada, né? Você reclama mais do que agradece. Eu creio que hoje Deus vai falar com você de forma especial. Quem quer agradecer mais do que reclama, levanta a mão aqui. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Números, capítulo 11, versículo 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, o moía num grau e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Feche seus olhos, estende as suas mãos assim, em sinal de rendição a Jesus, e repete essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta tarde. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém. No final do ano passado, Deus me deu uma palavra, compartilhei com a igreja sobre as coisas novas. Deus tem uma coisa nova, lembra? E eu expliquei que a coisa nova era o inédito de Deus, algo sem precedentes. E eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas entre nós esse ano. Eu creio nisso. E durante esse período de férias eu falei: Deus, me ajuda a conduzir o teu povo na direção desse bom propósito. Nós queremos chegar lá. E aí fui estudar o livro de Números. Por que o livro de Números? Quem já leu o livro de Números? Tem gente que acha que o livro de Números é só número. Não, não é. Tá? O livro de Números, ele é um manual de liderança. É muito interessante. Por quê? Se você ler o livro com cuidado, você vai ver que a Bíblia vai relatar ali vários movimentos de rebelião, de contendas, conflitos que surgiram entre o povo, enquanto Moisés liderava o povo na direção do propósito maravilhoso de Deus, o novo de Deus, que era a terra que emana leite e mel. Mas a Bíblia vai apresentar esses conflitos e como Deus se revelou no meio do povo. E lendo o livro de Números, eu entendi que tem pessoas que participam do inédito bom e do inédito ruim de Deus. Tem inédito ruim, pastor? Tem. Eu estava lendo e tem uma hora que ele fala assim: eu vou fazer algo novo, né? Um juízo que nunca existiu. Eu falei: tem isso, eu vou abrir a boca da terra e vou engolir vocês, viu? Eu falei: meu Deus, eu não quero juízo ruim não, né? Mas
Quem chegou lá na terra prometida não foi o povo todo, foi uma parcela pequena, só 2, na verdade. O resto ficou pelo caminho. Por quê? Embora estivesse andando na direção certa, eles tiveram algumas posturas que fizeram de serem reprovados por Deus no caminho. E em nome de Jesus você vai ser aprovado e eu também. Amém? Você quer ver o novo? Não basta obedecer. O pastor Nassi falou muito bem que para ver o novo a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer, mas com a postura certa. Eu tenho que ir na direção que Deus manda, mas com a postura certa. E uma das posturas que o povo de Israel adotou e que fizeram com que muitos não chegassem no novo de Deus foi trocar a gratidão pela reclamação. E quando eu estava preparando esse sermão, a imagem que me veio na mente foi de uma balança. Sabe aquelas balanças antigas que tinham aqueles pratos assim? E a imagem que me veio foi uma balança escrito assim: reclamação, e a outra agradecimentos. Reclamações e agradecimentos. Sabe que o que acontece? Quando a balança na nossa vida pende mais para o lado da reclamação do que para o agradecimento, a gente trava no caminho. E muitos do povo de Israel não chegaram lá, porque a balança da vida deles estava quebrada. Eles reclamavam demais, murmuravam, e eles perderam a bênção do Senhor. Talvez a balança da tua vida precisa de ajuste. Faz assim com a tua mão, faz assim. O que está pesando mais na tua vida? Tem mais gratidão ou mais reclamação? Deixa eu propor um desafio. Pede para alguém da tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, alguém chegado. Desafia ele. Toda vez que você reclamar no dia de hoje, durante um dia, ele vai sinalizar. E você vai fazer o mesmo com ele. Observa como a gente reclama às vezes até sem perceber. Eu lembro alguns anos atrás, participando de um acampamento com os jovens, eu fiz uma dinâmica. Nós compramos cartelas com adesivos e mandei escrever assim nos adesivos: murmurei. E a dinâmica era a seguinte: um dia de manhã nós entregamos aquelas cartelas para todos os participantes, e quando alguém reclamasse, se alguém reclamasse perto de você, você pegava e colocava murmurou. Era essa a brincadeira. E eu lembro, rapaz, uma hora na fila, daqui a pouco a pessoa passou: pastor, eu vi, murmurou, e me meteu lá os adesivos. Eu reclamei algumas vezes sem perceber. Mas teve um camarada que, quando chegou no final do dia, a gente foi fazer o culto, ele entrou assim no salão de culto, sem brincadeira, era adesivo da cabeça aos pés. Eu não sei como é que está a balança da tua vida, se tem mais reclamação do que agradecimento. Eu quero pedir a ajuda de Deus para consertar essa balança. Quem quer agradecer mais do que reclama? Levanta a mão aqui. Amém? Agora, por que a gente reclama? Por que o povo de Israel reclamou a ponto de perder as bênçãos do Senhor? Por que eles fizeram isso? Primeira lição que eu aprendi estudando esse texto é que muitas vezes reclamamos, murmuramos, porque não entendemos que isso é um pecado. E não entendemos que isso é um pecado capaz de acender a ira do Senhor. Olha que interessante o versículo 1, a Bíblia diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. O que despertou a ira do Senhor? As queixas do povo. Pastor, então reclamar, se queixar de algo é pecado?
existem tipos de reclamação que são pecados, sim. É interessante porque a palavra queixar aqui no hebraico, ela significa murmurar, significa reclamar com ressentimento, tá? Essa é a ideia. Ou lamentar com acusação. Essa é a ideia. O que a Bíblia vai condenar não é o lamento em si, mas é o lamento que vem é a rebelião que vem disfarçada de lamento. Essa é a ideia. Tanto não é pecado lamentar, levar minhas dores diante de Deus, que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Se você ler lá, ele está chorando, ele está apresentando suas dores ao Senhor. O povo tinha perdido a guerra, eles estavam indo para o exílio, e ele está chorando. Também quando você lê o livro de Salmos, existem 7 tipos de salmos, e um deles são os salmos de lamentações. O próprio Jesus, quando está na cruz do Calvário, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando um salmo de lamentação, tá? Ou seja, lamentar, se queixar diante de Deus, abrir o coração, chorar diante do Pai, não é pecado. Agora, depende como eu faço isso. Quando o lamento é uma espécie de afronta, confronto, ele vem acompanhado de ressentimento, de acusação, aí ele se torna pecado. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando o povo de Israel está ali sendo emparelhado para os exércitos de Faraó, né? Eles estão diante do mar, e aí o povo vai reclamar para Moisés. Eles falam assim, não tinha sepultura suficiente, túmulo suficiente no Egito, para você nos trazer aqui para o meio do deserto, para morrermos. Murmuração, tá? Ou então, lembra do episódio da tempestade, que Jesus está dormindo no barquinho? Você lembra como os discípulos acordam Jesus? O que eles falam? Senhor, não te importas que morramos? E aí, Jesus inclusive os repreende, fala, homem de pequena fé, fica bravo com eles, sabe? Cuidado, existe um tipo de lamento, de reclamação. E esse ano nós vamos manter a tradicional feira gastronômica. É capaz de provocar ira em Deus. Quem é pai aqui? Quem é pai sabe que existem reclamações e reclamações. Uma coisa é seu filho reclamar de uma dor, de algo legítimo, chorar. Você atende com alegria. Outra coisa é o seu filho reclamar de algo que não faz sentido. Para abençoar a igreja. Eu não sei se já aconteceu com você, teu filho pede para você fazer o Nescau, e aí você vai lá e leva o Nescau para ele, e quando ele pega o Nescau, ele começa a chorar e reclamar porque ele queria o copo azul e não o amarelo. Você quer matar ele. A murmuração, que é pecado, ela tem essa capacidade de tirar do sério. É por isso, eu não sei se você sabia também que a palavra murmurar, a origem dela é a onomatopeia mur. O que é isso? É o barulho irritante do resmungo, tá? Na língua grega é a mesma coisa, só que é outra onomatopeia. Essa é a ideia. Um barulho de quem resmunga e irrita o outro. É isso. Murmuração irrita. É pecado. Provoca a ira do Senhor. É tão claro isso na Bíblia que quando eles começam a reclamar, o que acontece? Deus acende a sua ira e começa a pegar fogo na extremidade do acampamento. Irritaram o Senhor. A Bíblia vai dizer isso em 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Filipenses 2:14. Façam todas as coisas sem murmuração. Tem uma específica em 1 Pedro 4:9 que eu acho interessante. Sede hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração.
tem uma específica quando vai receber gente em casa, não é para reclamar. Se o cara comeu demais, se saiu tarde de casa, Senhor, você abriu a célula, né? A casa, ela para a célula, e, se o cara não faz o café direito, né, Donina? Bom, deixa pra lá. E aí você não pode reclamar, amém? Recebe os outros com alegria, até a sogra para receber com alegria em casa. Dá para fazer isso. Bom, murmuração tem essa capacidade de irritar. Jesus, quando os fariseus reclamam diante de um milagre que ele tinha feito, ele fica tão bravo, ele chama eles de raça de víboras. E aí ele diz algo interessante. Ele fala: a boca fala do que o coração está cheio. A reclamação, ou a murmuração, ela diz mais sobre nós do que sobre os problemas ao nosso redor. Normalmente a pessoa que reclama demais, algo não vai bem com ela. Eu lembro de um livro que eu li, acho que era Pare de Reclamar, uma coisa assim, e o pastor Davi Lago escreveu, e ele falava do cara que não lavava o bigode e reclamava que o mundo era fedido. Muitas vezes a gente está reclamando de tudo e de todo, mas o que não está bom está dentro da gente. Ei, talvez você reclame demais, porque tem coisa que está, sabe, lixo acumulado no coração, e já está causando um mau cheiro, e aí a gente começa a achar que o mundo é fedido. Ei, por que eu e você reclamamos? Porque a gente não entende muitas vezes que isso é pecado, e é um pecado irritante. Irrita e acende a ira de Deus. Para de reclamar, amém? Quem entende que isso é verdade? Então, levanta as duas mãos assim e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero pecar contra ti, amém? Segunda lição: por que eles reclamavam? Olha que interessante o versículo 1, ele diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se, na NVI diz, queixar-se das suas dificuldades. Eles começaram a reclamar diante das dificuldades. É muito interessante, se você ler o livro de Números, toda vez que eles encontravam um problema, uma dificuldade, o que eles falaram? O que eles faziam? Eles reclamavam, murmuravam. Quando acabou a água, eles reclamaram. Quando acabou a comida, eles reclamaram. Quando os exércitos os perseguiam, eles reclamavam. Teve um episódio que o Moisés casou com uma mulher etíope. E eles começaram a reclamar tanto, até Miriam e Arão reclamaram. Qual que é o problema disso? Muitas vezes reclamar vira um modus operandi. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, a gente acostuma a reclamar. O problema é que tudo que a gente faz de forma recorrente, o nosso cérebro, ele automatiza. Quer ver um exemplo? Eu não sei quem toca instrumento aqui. Quem toca algum instrumento aqui? Levanta a mão. Tem vários irmãos. Eu toco um pouquinho de piano, tá? E eu lembro, quando eu comecei a tocar piano, eu tinha que pensar, quando eu ia tocar determinadas músicas, exatamente onde o meu dedo ia, qual tecla que ele tinha que apertar. Mas com o passar do tempo, eu não penso mais, isso vira algo automático. Quem aqui dirige? Quando você começou a dirigir, mas acho que não sei se ainda hoje o teste de direção, pelo menos, é com um carro que não é automático, né? Ou já pode automático, não sei, tá? Mas você lembra ali, você se batendo com os pedais, pensando, o que eu aperto aqui para não morrer o carro? O que eu faço com a marcha? Depois de uns anos, o que acontece? Você pensa hoje, que pé que vai pisar, o que vai fazer? Não pensa, virou automático. Quando a gente começa a reclamar sempre diante das murmurações, isso vira um modus operandi, tá?
um caminho automático. Quem já fez um caminho automático? Você está pensando em outra coisa, quando você vê, você está naquele caminho que você faz sempre. Já aconteceu com você? Orem por mim, que eu tenho sérios problemas desse sentido. Uma vez eu fui convidado para fazer um casamento. Eu saí, era numa chácara. E aí eu peguei o carro e quando eu vi, aonde que eu estava? Na porta da igreja. Foi o caminho automático. O problema é que eu saí dali e falei, não, puxa, Michel, vai. E quando eu peguei a direção de novo para ir pro casamento, quando eu vi, voltei para a igreja a segunda vez. Eu fiz isso 3 vezes. Ore mais pelo seu pastor. Na terceira, eu saí do carro, peguei o mapa e falei, Michel, se concentra, é numa chácara. E aí eu lembro que eu pus o mapa no banco, e saí, peguei a estrada e abri o vidro. Naquela época não tinha GPS. Quando eu vejo o mapa voa pela janela, eu falei, não é para fazer esse casamento, não pode ser. Eu acredito que era tipo o Balaão, sabe, com a mula está vendo alguma coisa, e Deus tentou me avisar. Pior que não deu certo, meu, deixa para lá. Muitas vezes a reclamação vira um caminho automático, um modus operandi para você. É por isso que quando você dá uma topada com o pé no mindinho, no canto da porta, você pragueja, você nem pensa, sai automático. Mas pastor, o que faz para parar de reclamar então? Já virou automático? Eu faço até sem pensar. Você tem que reprogramar a sua mente. Eu comecei a observar na minha vida que em algumas situações específicas, eu reclamava. Isso virou um modus operandi para mim. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a reprogramar a minha mente. Vou te dar alguns exemplos. Um exemplo assim que me marcou. Primeiro, eu reclamava muito diante das injustiças. Quando algo injusto acontecia, eu de pronto reclamava, murmurava, pastor, a gente tem que aceitar as injustiças e não tem senso crítico. Não estou falando isso, mas a gente não pode murmurar. E aí eu falei, Senhor, me ajuda a reprogramar. E aí quando algo injusto acontece comigo, eu tenho alguma frase que agora eu carrego comigo. As injustiças são uma grande oportunidade de revelarmos Cristo. Então quando algo injusto acontece, eu já logo estou programando a mente. Opa, tem uma oportunidade de eu revelar Jesus aqui. Deus me ajuda a enxergar. Vou dar um outro exemplo. Eu comecei a viajar bastante, constantemente. E às vezes, nas viagens, o que começa a acontecer quando você viaja muito? Bagagem que extravia, voo que atrasa, itinerário que muda. E quando isso acontecia, por vezes eu me pegava murmurando, reclamando. Eu falei, Deus me ajuda a reprogramar a minha mente. Aí eu pensei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Amém. Quando o itinerário muda, quando algo assim acontece, talvez isso seja ou um livramento ou uma oportunidade. Então quando mudavam lá, eu vou atrasar, vou mudar, eu falei assim, poxa, o que Deus quer fazer? E sabe, eu tive experiências tremendas, porque eu reprogramei a mente, e eu comecei a olhar o passageiro do meu lado com outros olhos, porque eu perdi um voo, um irmão do meu lado se converteu. Por isso, quando as coisas agora dão errado, eu começo a agradecer, Senhor, qual é a oportunidade? O que o Senhor quer que eu faça? Eu reprogramei o meu modus operandi. Talvez você esteja operando reclamando. A Bíblia diz, leve os seus pensamentos cativos a Jesus. Ei, em nome de Jesus, você não vai ser programado para reclamar. Deus vai programar você para agradecer. Quem quer a ajuda de Deus para ser programado? Para agradecer.
A balança da tua vida vai pesar mais a gratidão, eu creio, em nome de Jesus. Terceiro motivo. Sabe, eu creio que eles reclamavam, porque não entendiam que isso era um pecado, que podia acender a ira de Deus, porque esse era um modus operandi para eles, mas também reclamavam por causa da influência dos reclamões. É muito interessante o que o texto diz no versículo 4. Olha lá comigo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar também, e disseram: quem nos dera carne, quem nos dará carne a comer? Olha, quem começa a reclamar da comida são esses indivíduos que a Bíblia chama de populacho. Quem era o populacho? Quando o povo de Israel sai do Egito, né, de forma maravilhosa, milagrosa, a Bíblia diz que alguns outros povos que também viviam ali no Egito, eles entendem que essa era uma oportunidade de eles saírem dali. Povos oprimidos, como o povo de Israel. E eles então saem junto. Eram estrangeiros. É muito interessante porque na divisão das tribos, que se você ler os textos lá, você vai ver que ele fala das 12 lugar, tem uma hora que ele faz a arrumação, né, de como onde cada tribo devia acampar e assim por diante. E é interessante que ele fala das 12 tribos e depois do populacho. Mas o populacho muito provavelmente ficava nas extremidades, na periferia do acampamento. Aonde é que o fogo começa? Nas extremidades. Eles começaram a reclamar. Agora, olha que forte isso. Olha o poder, né, de progressão aqui da reclamação. Começa com o populacho. Depois, alguns do povo de Israel começam a chorar. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia vai dizer que chega um momento que todas as famílias de Israel estavam chorando na porta da sua tenda, reclamando porque não tinha carne. A gente reclama porque a gente anda com gente que reclama. A gente reclama porque frequenta ambientes onde a reclamação é algo recorrente. E por isso, a gente acaba reclamando também. A Bíblia vai dizer que a língua, ela tem esse poder. É como uma faísca que incendeia a floresta inteira. Uma reclamação. Sabe, você já se pegou reclamando, reivindicando, brigando por algo que não fazia sentido? Já aconteceu com você? Você já comprou a briga do outro e quando você foi ver, a briga não era bem daquele jeito, não era legítima? Eu lembro uma situação que eu fiquei tão envergonhado. Eu já estava no seminário e eles resolveram fazer um abaixo-assinado, o pessoal da minha turma, porque eles entenderam que o professor estava dando a matéria errada, e uma situação, e eu comecei a ver aquele movimento, chegar alguém para mim: pastor Michel, né, assina aqui e tal, e eu assinei o negócio, e depois que eu fui analisar a situação direito, não procedia, e era um professor que eu gostava. A gente reclama porque os outros estão reclamando perto da gente. Você quer ver algo? Se tem um ambiente hostil hoje, se chamam redes sociais. Como o povo gosta de reclamar. Às vezes o cara posta uma vitória, daqui a pouco um faz um comentário e vira uma briga. Tem hoje até gente que vive disso. Os haters amam reclamar. Eu vi uma história que me chamou muita atenção esses dias. Uma moça, ela está com câncer, ela posta lá uma publicação pedindo ajuda para um tratamento. E aí
Muitas pessoas se mobilizam para começar a ajudá-la. Ela tem acesso ao tratamento e começa a melhorar. Só que depois que ela começa a melhorar, ela posta de repente uma foto. E agora ela está mais bonita, mais saudável. Então, alguém entra e fala: como alguém com câncer terminal pode estar com a pele desse jeito, com o cabelo daquele jeito? E aí as pessoas começam a reclamar, e alguém sugere que na verdade ela é uma vigarista. E então pessoas se juntam e começam a reclamar da vigarista, e ela começa a ser odiada, porque ela melhorou do câncer. Gente, que loucura! Aí esses dias eu estou almoçando assim: olha, a menina lá do câncer morreu. Ela realmente tinha câncer. Meu Deus! Gente, a gente reclama porque a gente anda com gente que reclama. E reclamar vira modus operandi para nós. Eu creio que o crente de verdade, ele tem o poder do Espírito na vida dele. Você crê nisso? O crente, ele não é um termômetro que apenas mede situações. Ele tem que ser termostrato. Ele muda ambientes. Presta atenção. No lugar que você trabalha, Deus vai te usar para transformar esse lugar que está cheio de reclamação num lugar cheio de gratidão. Dentro da tua casa, Deus vai te usar para transformar a tua casa num ambiente que talvez fosse cheio de reclamação, num ambiente cheio de gratidão. Quem crê que Deus pode transformar ambientes através de suas vidas? Que Deus te use. Última lição. O povo de Israel reclamava porque eles acostumaram com o maná. E por isso, deixaram de ser agradecidos. É muito interessante que eles reclamavam tanto, que o texto diz que uma hora eles começam a reclamar até do maná. Do milagre de Deus, da provisão maravilhosa, o alimento que caía do céu. Eu creio que não tem nenhum tipo de murmuração pior do que esse. Eu creio que não tem murmuração que irrite mais a Deus do que essa. A reclamação que vem embrulhada no pacote da ingratidão. Isso irrita Deus. Nesse texto, quando eles começam a reclamar do maná, Deus fica bravo. Isso irrita tanto o Senhor, para você ter ideia, que Deus fala: vocês querem comer carne? Vocês vão comer carne até sair pelo nariz de vocês. E aí a Bíblia diz que Deus faz soprar um vento e começa a cair codornas no acampamento. E cai codorna no raio de um dia de caminhada. Sabe o que é isso? 30 quilômetros de codorna. E a Bíblia fala na altura de 90 centímetros. Meu amigo, é um tapete de carne isso. Cada um do povo conseguiu recolher, a Bíblia diz, 10 homers. Um homer são 22 litros. Eles recolheram muita carne para levar para casa. Mas a Bíblia diz que Deus ficou tão bravo que eles reclamaram do maná, que quando eles colocaram a comida na boca, sentiram o gosto, não tinham nem engolido, Deus mandou uma epidemia, uma peste, e eles morreram. Meu Deus, reclamar da bênção de Deus é algo que o Senhor despreza. Mas por incrível que pareça, talvez você fale: eu jamais faria algo disso. Por incrível que pareça, nós somos capazes sim de reclamar, até mesmo das bênçãos que o Senhor derrama, dos milagres que Ele faz na nossa vida. Pastor, como assim? Deixa eu tentar contar essa história numa outra perspectiva e você vai me entender. Sabe, eu creio que eles reclamaram do maná porque eles se acostumaram com o maná. Você sabe o que significa maná? A palavra maná? O que é isso?
Quando começa a cair pão do céu, comida do céu, o povo diz: o que é isso? Deus pode fazer comida cair do céu. A palavra vira, o nome da comida vira maná, porque era um espanto o que Deus estava fazendo. Mas sabe, depois de alguns dias, o maná virou simplesmente o cardápio de todos os dias. Eles se acostumaram com a bênção. E quando a gente se acostuma, é só a comida do dia a dia. E então a gente reclama da comida às vezes. Isso pode acontecer. Sabe, eu lembro de algo que aconteceu comigo interessante. Eu casei depois de 7 anos. As coisas começam a quebrar em casa. Eletrodoméstico, gaveta emperrada, mesa lascada, televisão que não funciona. E eu lembro que um dia eu fui abrir uma gaveta e ela estava emperrada. E eu reclamei. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim: ei, dá uma olhada. Olha aqui a sua volta. E eu comecei a olhar. E então eu comecei a perceber tudo que tinha na sala da minha casa, todos os móveis, todos os eletrodomésticos, todos os eletrônicos, todos eu tinha ganhado. Era maná. Quando eu casei, nós oramos e Deus trouxe provisão maravilhosa. Eu ganhei presentes. Teve uma irmã que mudou de casa, ela reformou a casa dela, ela me deu os móveis dela. Eu fiquei vendo, tentando achar alguma coisa que eu não tinha ganhado. Tudo tinha sido uma dádiva, uma graça de Deus. Mas sabe, com o tempo era só a televisão, virou só a cadeira, a mesa, a poltrona, o sofá. Eu esqueci que era maná. Você está me entendendo? A gente reclama porque a gente esquece. Você estava doente, mas Deus restaurou tua saúde. Esse emprego que você está reclamando, você orou e veio de forma milagrosa na tua vida. Lembra? A gente esquece, a gente se acostuma com a bênção. Mas sabe, vou deixar a história pior para você entender. Imagine você acorda de manhã e fala para sua esposa: o que tem para o café? E ela diz para você: bolo de maná. Chega na hora do almoço, você chega, senta na mesa e fala: e o que tem hoje para comer? Ela diz: maná grelhado. Chega à noite, você vai lá para a janta, e aí o que tem hoje? Ensopado de maná. E aí chega no outro dia e é maná. Um ano depois, maná. Você está me entendendo? Qual que é o problema aqui? Desejar comer carne? Não, o problema não era eles quererem carne. O problema é que, por esquecerem o que o maná representava, eles pararam de agradecer, e o contentamento foi embora. E agora, eles não conseguiam simplesmente pedir algo para o Senhor, eles reclamaram da bênção de Deus. A Bíblia vai dizer que o contentamento com a piedade é grande fonte de lucro. A Bíblia vai dizer que nós devemos levar as nossas petições ao Senhor com ações de graças. Você pode pedir carne, você pode pedir outro prato, você pode pedir sim um eletrodoméstico novo, você pode pedir, mas sempre com ações de graças, não com murmuração diante do Senhor. Eu lembro uma bênção que eu recebi. Fui convidado para pregar na Guatemala. E aí tinha uma parada do voo na volta no México.
E eu falei, olha que oportunidade, vou levar minha mulher para Cancún. Eu tinha sido convidado, ganhei a passagem. E então nós abrimos a passagem ali, né? E ganhei uma oferta. Poxa, olha que maravilha. Eu ia realizar um sonho. E eu lembro, as crianças eram pequenas. O Beni tinha 2 aninhos, a Nina era neném de colo ainda. E nós desembarcamos no México. E eu lembro, eu estava com uma mala numa mão, uma mala na outra, a Nina no canguru, a Sil com o neném no colo e mais um monte de mochila. E a gente chega na alfândega e tem uma fila. Deu um problema lá, ficamos parados 4 horas na fila. E aí as crianças começam a chorar, as malas começam a pesar. E uma hora eu estava quase começando a murmurar. E a minha esposa falou assim: eu me recuso a reclamar. Eu estou indo para Cancún. O crente tem que entender: ei, eu me recuso a reclamar. Eu sei para onde eu estou indo. É uma terra que mana leite e mel. Eu vou chegar lá. Se recuse. Se recuse. Se recuse a reclamar. Deixa eu te dizer, para começar a reclamar, basta parar de agradecer. Quando a gente parar de agradecer, o contentamento vai embora e a reclamação chega. Hoje Deus te trouxe aqui porque você vai chegar na terra que mana leite e mel. Eu te cantava aquela música, caminhando eu vou para Canaã. Eu sei para onde eu estou indo, eu vou chegar lá. E no caminho eu vou agradecendo ao Senhor. Pastor, como é que aprende a agradecer? Tem que praticar. Você já agradeceu hoje de manhã? Começa o dia agradecendo a Deus. Por isso que a gente agradece antes de toda a refeição. Agradece. Porque eu preciso aprender a agradecer. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Quando for pedir algo ao Senhor, agradeça antes. Deixa eu propor um exercício. Todo dia, quando você for fazer todo devocional, procure 10 coisas no dia anterior para você agradecer. Anota, pratique, aprenda. Lembro do menininho que pediu uma laranja para a mamãe. A mamãe entregou a laranja para ele. Ele falou: filhinho, o que você diz agora? Ele disse: descasca. Ele não entendeu o que era para dizer obrigado. A gente tem que aprender a agradecer. Pratique a gratidão e a tua vida vai ser abençoado. Sabe, Jesus, quando cura os 10 leprosos, Ele manda eles irem ao sacerdote e no caminho eles são curados. E quando o leproso samaritano está andando e ele vê que ele foi curado, ele volta para agradecer. E Jesus fala: e os outros 9? O que aconteceu com eles? Jesus esperava que eles agradecessem, mas eles não fizeram. O samaritano que voltou foi transformado, foi salvo. Preste atenção. Existem bênçãos de Deus que residem no lugar da gratidão. Tem bênção que gente deixa de receber porque não agradece, mas o agradecido, que tem o coração agradecido, recebe. Sabe por que eu estou falando isso para você? Se você encher a tua vida de gratidão, você vai receber bênçãos que os outros não recebem. Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o lugar que você trabalha, Deus quer abençoar seu ministério. Encha a balança da gratidão da tua vida em nome de Jesus, e Deus vai te abençoar cada vez mais. Em inglês, obrigado é thank you, né? A gente agradece assim: think, eu reconheço o que você fez por mim. Pensamento. Francês, merci. Espanhol, graças. Eu recebi algo que eu não mereço, sou agradecido. Em português eu acho mais bonito: obrigado.
obrigação para contigo. Quando Deus nos abençoa, volte para agradecer. Existem bênçãos que residem neste lugar. Quem quer encher a balança da vida de gratidão? Amém? Você quer agradecer mais do que reclamar? Então fica de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela minha vida. Isso. Levanta as mãos assim. Começa a agradecer. Vamos encher esse lugar de gratidão. Encher esse lugar de gratidão. Agora, comece a agradecer. Comece a agradecer agora. Existem bênçãos que residem no lugar da gratidão. Comece a agradecer pelo teu dia, pelo que Deus fez, pelo que Ele operou, porque você está aqui hoje. Comece a agradecer, comece a agradecer, comece a agradecer. Pai querido, eu quero pedir, Deus, que o Senhor encontre nas nossas vidas, Pai, gratidão. Eu quero pedir, Deus, se a balança da minha vida está quebrada, tem mais reclamação, mais murmuração do que a gratidão, eu quero pedir conserta. Que a minha casa seja cheia de gratidão. Deus, que essa igreja seja cheia de gratidão. Quero pedir, Pai, nos dá olhos bons. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que essa semana os meus irmãos possam observar a vida com os teus olhos e começar a enxergar beleza. Que eles agradeçam. Deus, agradeçam, sejam gratos. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado pela tua visita aqui, Pai. Nos ajuda a agradecer mais do que reclamar. Faz assim, Pai, que os meus irmãos encontrem as bênçãos que residem neste lugar. Derrama a tua graça e o teu favor aqui hoje sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantar.